Convido o senhor Gilvan Sampaio de Oliveira, coordenador de Ciências da Terra, que está acompanhado da senhora Isabelle Carvalho da Costa e do senhor Fabiano Morelli, representante do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. O senhor dispõe de 15 minutos. Gostaria de dizer que o INPE é muito bem-vindo neste momento. O INPE esteve conosco praticamente em muitas audiências do ano passado e colocou exatamente esse ciclo aí, um ciclo da natureza que a gente está vendo, a escassez das chuvas e as respostas da natureza a essa situação tão dramática que o Pantanal viveu e ora vive. Então, passo a palavra ao senhor Gilvan para a sua intervenção por 15 minutos. Muito obrigado, deputada Rosa Neide. É um prazer estar aqui e poder contribuir, e continuaremos contribuindo com todas as demandas dessa comissão nesse importante bioma do nosso país, que é o Pantanal. Estou aqui acompanhado dos colegas Isabelle Costa, que é a chefe da Divisão de Previsão de Tempo e Clima, e do colega Fabiano Morelli, que é o chefe da Divisão de Projeto Estratégico, que trata do Programa de Queimadas do INPE. Eu vou compartilhar minha tela e vou colocar em modo de apresentação. Gostaria de saber se conseguem ver os meus slides, a minha tela. Sim. Está ótimo. Então tá bom, muito obrigado. Pois bem, deputada, eu gostaria inclusive de aproveitar esse evento e iniciar com um esclarecimento, porque, como todos sabem, nós ouvimos durante a semana algumas notícias e essas notícias não procedem, e eu gostaria de aproveitar o espaço nesse primeiro minuto e esclarecer que nós, de fato, estamos trabalhando para estruturar o chamado Sistema Nacional de Meteorologia, que inicialmente é composto pelos órgãos federais. Nós estamos articulando inicialmente com os órgãos federais na área de meteorologia, depois iremos para os órgãos estaduais, universidades e setor privado. Então, é um trabalho que está se iniciando agora, com a participação inicial do Instituto Nacional de Meteorologia, do INPE e do Centro Gestor do Sistema de Proteção da Amazônia. E o objetivo é um só, deputada, e senhores e senhoras, o objetivo é a atuação coordenada e conjunta de instituições federais de meteorologia, com o objetivo de fortalecer as entregas individuais, aprimorar o monitoramento e previsões de eventos meteorológicos extremos, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós temos aqui outras instituições que serão muito beneficiadas por essa articulação, como, por exemplo, o CEMADEM, que falará posteriormente durante essa audiência. E falar, deputada, justamente da nota que nós divulgamos ontem, assinada pelo nosso diretor, Dr. Clésio Dinardim, e pelo diretor do INMET, Dr. Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, dizendo que as informações de que o INPE deixará de produzir ou liderará as questões de queimadas, elas são erradas, não são verdadeiras. O INPE continuará liderando o programa de queimada junto ao Sistema Nacional de Meteorologia. Há produtos do Sensipan e há produtos do INMET que serão agregados, mas a liderança continuará sendo do INPE, com os dados públicos, abertos, auditáveis e acessíveis a qualquer pessoa, qualquer cidadão brasileiro que queira as informações de modo transparente. Então, eu peço desculpas por esse esclarecimento, mas eu achei muito importante trazer isso nessa audiência, deputada, para que deixe claro que nós estamos trabalhando da melhor maneira e justamente prezando pelo público, pelo dado público livre e sem nenhum tipo de omissão ou manipulação. Bom, dito isso, deputada, sobre o tema da nossa audiência aqui, de fato, nós temos uma situação muito deficitária em termos de precipitação. Olhando aqui os últimos 3 meses, a figura à esquerda é a chuva observada e acumulada durante esses 3 meses. Obviamente, é um período onde nós saímos aí do período chuvoso, entramos no período seco, e à direita, a anomalia de chuva, ou seja, quanta chuva ficou abaixo ou acima do normal. Os tons em cor marrom indicam as chuvas abaixo da normal, e nós podemos observar uma boa parte da área que compreende o Pantanal ficou com chuvas abaixo da média, mas lembrando que nessa época do ano já chove bem menos do que, por exemplo, durante o verão.
Porém, quando nós observamos a síntese, ou seja, desde o dia 1º de outubro de 2020 até 30 de junho, nós observamos que, de fato, a situação do déficit de chuvas ela é realmente de um déficit bastante significativo de precipitação nesse último verão. E, inclusive, nós já fizemos a comparação, se nós levássemos em consideração o período lá em 2001, 2002, quando nós tivemos a crise energética, a situação atual ela é de maior déficit de precipitação do que aquela que nós passamos na crise energética de 2001, 2002. Portanto, fica aí a atenção e por isso mesmo que nós, conjuntamente, como Sistema Nacional de Meteorologia, lançamos uma nota no mês de maio, no final de maio, justamente indicando essa crise hídrica, que hoje, na verdade, é uma crise hidroenergética. Olhando para a bacia do Rio Paraguai, o que nos chama a atenção, e aí a professora Débora Calheiros, que eu tenho a honra de encontrar novamente aqui nessa audiência, já adiantou, de fato, as chuvas têm ficado abaixo da média, e aqui mostra muito claramente uma análise desde 2010, a figura acima, nós podemos observar a linha em vermelho, é a chamada climatologia, é uma média de 1981 até 2010, com dados do Instituto Nacional de Meteorologia, e as barras em azul são as precipitações observadas. O que nos chama a atenção, principalmente? De cara, o que nos chama a atenção é que no período de menor volume de chuva, desde 2010 até agora, nós temos o quê? As chuvas têm ficado com volume abaixo da média climatológica, ou seja, o período de estação seca tem ficado mais seco. Como já apontado pela professora Débora, desde o final da década de 1990, o período seco tem ficado mais seco. E também o período chuvoso tem ficado mais seco. Inclusive, isso foi assunto de uma aluna de doutorado a qual eu orientei, com outro colega do INPE, a Ana Araújo, que demonstrou, inclusive, essa diminuição das chuvas no período seco e no período chuvoso. Então, algo está ocorrendo. E é muito claro, deputada e senhores, olhando a figura abaixo. A figura abaixo mostra justamente a anomalia e vejam que desde 2010 até então nós temos um predomínio de chuvas abaixo da média. Então algo realmente está ocorrendo no Pantanal para que essas chuvas tenham consistentemente ficado abaixo da média nessa última década e chama obviamente a atenção o ano de 2020, 2021, com chuvas bem abaixo da média, com déficit muito maior do que essa última década. Se nós observarmos no período integrado de outubro a junho, o que está colocado aí à esquerda, o déficit agora foi da ordem de 40% da precipitação. Então, por que isso é muito importante? Um déficit de precipitação dessa magnitude durante o período chuvoso principal. Estamos iniciando o período seco principal, nós temos um alto potencial de queimadas. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso, justamente porque nós tivemos essa questão das chuvas terem ficado abaixo da média, como já foi demonstrado. Aqui é um zoom só na bacia do Paraguai, só para esclarecer a figura acima, a climatologia, ou seja, quanto deveria chover ao longo do ano, desde outubro de 2020, é a linha tracejada. O que choveu é a linha contínua, ou seja, a linha contínua sempre esteve abaixo da linha tracejada, o que denota essas chuvas abaixo da média, como já foi falado anteriormente. Vamos falar da ocorrência do fogo na vegetação, né? Então, já fiz o esclarecimento de que tem o trabalho aí de longa data, desde a década de 1980 do INPE, que é liderado pelo INPE e continuará sendo liderado pelo INPE. Então, aqui eu chamo a atenção, senhoras e senhores e deputada, essa é uma média de 2003 a 2020. A primeira coisa que eu queria lhes mostrar, agosto, setembro e outubro, na região do Pantanal, é onde ocorre o predomínio das queimadas na vegetação. 55% das queimadas ocorrem ao longo do ano, ou seja, 55% ficam concentradas nesse período, agosto, setembro e outubro. E como nós podemos observar, e na próxima figura vai dar para observar melhor, setembro é o mês com maior ocorrência de queimadas, né? Então, se nós darmos um zoom, e aí olhando para o lado direito, é o que nós chamamos da climatologia, dá para notar claramente
na figura à direita abaixo, que o mês de setembro é o mês onde nós observamos o maior número de queimadas historicamente. Agosto também, mas os 3 meses, agosto, setembro e outubro, correspondem a cerca de 55% das queimadas que ocorrem no Pantanal ao longo do ano. Obviamente, há que se destacar o ano de 2020, nós tivemos um número bastante elevado de queimadas no Pantanal, principalmente na sua porção mais ao norte, né? E nada comparável a qualquer outro ano desde 2003. Se nós olharmos a climatologia do risco de fogo, da mesma forma, agosto, setembro, julho, agosto, setembro é onde nós observamos um risco alto de fogo, né? O risco, novamente, essa é uma climatologia, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui das senhoras e senhores que, em função do déficit da precipitação desse ano, nós temos um alto potencial de ocorrência de queimadas nesse ano de 2021. Então, deputada, uma informação que nós estamos divulgando, inclusive por conta disso, você tem uma ação junto à Casa Civil. Esse ano não é possível somente fazer qualquer tipo de orientação ou informativo, tem que ocorrer ações efetivas, inclusive ao nível do agricultor, porque hoje, pequena queimada que um agricultor fizer, mesmo que ele considere que essa queimada seja controlada, em função das características climáticas desse ano, há o potencial dessa pequena queimada se tornar uma grande queimada. Então, ações efetivas são necessárias e são urgentes, deputada, nesse sentido. Comparando o ano de 2020, então, novamente, aqui nós tivemos, ao longo do ano de 2020, quase 29.146 focos. Se a gente pegar a porção da Bacia do Paraguai, no Pantanal, ocorreram 75% desses focos, né, desses 29 mil, ou seja, foram 22.111, né, mais no Mato Grosso do que no Mato Grosso do Sul, né, e aqui tem todos os dados, esses dados estão todos disponíveis na página do Programa de Queimadas do INPE. Se nós olharmos agora para 2021, nós tivemos até agora 1.419, esse é o dado até o dia 13 de julho. No bioma Pantanal, na porção do Pantanal e na porção do Cerrado, em torno de 45% a 48%. No Mato Grosso do Sul, nós tivemos um número de casos maior do que no Mato Grosso. E se compararmos aí 2020 versus 2021, janeiro a julho, né, julho ainda não finalizamos, nós temos aí, 2020 teve um número mais elevado de queimadas do que o ano de 2021 até o momento. Nós estamos no dia 15 de julho, com essa condição, se não for tomada nenhuma ação efetiva, há, novamente, como eu disse, um potencial de alto risco de queimadas nesse ano. Falar de tempo, de previsão numérica de tempo, que é o que nos cabe, né? Nós temos a implementação de alguns modelos. Obviamente, não há nenhuma previsão de chuva volumosa, mesmo porque nós estamos no período seco principal dessa região, né? Por isso, quando nós falamos de clima para os próximos meses, julho, agosto e setembro, nós primeiro temos que olhar a climatologia da precipitação, e nós sabemos que, olhando a figura inferior à esquerda, junho, julho, agosto, é justamente o período seco principal dessa região. As chuvas, elas de fato começam, e aqui eu peguei um quadradinho na divisa lá do Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso. Em média, as chuvas começam no início de outubro, né? Essa é uma média de 1981 até 2010. Então, há anos em que a chuva começa um pouco mais cedo, ou seja, na segunda quinzena de setembro, mas há anos que a estação chuvosa começa lá no final de novembro. Mas, em média, ela inicia lá no comecinho de outubro. Portanto, nós estamos em julho, teremos ainda agosto e setembro como meses de estação seca, né? E, novamente, com um período chuvoso deficitário. Tanto que a previsão climática indica, e aqui eu chamo a atenção dos senhores somente a figura central, a figura esquerda digamos assim, é a capacidade da previsão conjunta do INPE, INMET e FUNSEMI para os meses de julho, agosto e setembro, né? Então, a capacidade, quanto mais avermelhado, melhor o resultado do modelo. Aqui, de fato, é o resultado do modelo, indicando que nós teremos temperaturas mais altas, a maior probabilidade das temperaturas ficarem acima da média nesse trimestre, o que é mais um ingrediente que nos chama a atenção, e as chuvas, embora sejam pouco volumosas,
a tendência é que elas fiquem abaixo da média. Portanto, nós temos os ingredientes aí, temperaturas mais altas, com déficit de chuva, com uma estação chuvosa deficitária, nós temos uma situação que requer toda a atenção e que deve ser monitorada para que não ocorram situações onde as queimadas saiam do controle. Então é isso que nós tínhamos para dizer, deputadas, senhoras e senhores, e dizer nesses últimos segundos que nós temos muito orgulho do INPE. Esse ano está passando pelo seu aniversário, ou seja, nós estamos completando 60 anos e vamos cada vez mais reforçar as nossas atividades, nosso protagonismo nas áreas de atuação do INPE. Então é isso, muito obrigado, deputada. Eu não sei se os meus colegas têm algo a acrescentar. A gente pode, no final, verificar, doutor Gilvan, e eles também, se quiserem, no final, fazer uma participação, vai ficar à vontade. Eu Muito agradeço obrigado. ao doutor Gilvan Sampaio, que é coordenador-geral de Ciências da Terra, e aqui representou o INPE nesta fala. Passo a palavra ao senhor Flávio Ridler, superintendente de Planejamento de Recursos Hídricos, que vai dividir o tempo de 15 minutos com a senhora Ana Paula Fiorese, superintendente adjunta de Operações e Eventos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. A agência ANA também contribuiu muito ano passado nas discussões, nos passou muitas informações. A nossa equipe, eu estive diversas vezes na sala de discussões também que a agência faz, e também a assessoria técnica esteve presente, muito oportuna e muito grata por abrir o espaço de participarmos e de estarmos aí fazendo essa relação e esse diálogo tão importante. Com a palavra, o senhor Flávio. Obrigado, deputada Rosaneide, pela oportunidade. Se me permite aqui uma pequena inversão de sequência, eu gostaria de passar a palavra primeiro para a Ana Paula Fiorese e, na sequência, eu complemento algumas informações, se a senhora me permite. Fica à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Flávio. Boa tarde, deputada professora Rosaneide. Eu gostaria de agradecer o convite à Comissão Externa de Queimadas em Biomas Brasileiros, em nome da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Nós vamos fazer duas falas aqui. Eu vou começar falando mais sobre a situação conjuntural, né, sobre a conjuntura atual, que vários colegas já trouxeram, então vou inclusive resumir a minha participação e falar sobre quais são as atuações da ANA nisso, que, como a senhora já mencionou, vem desde o ano passado. Depois vou passar de volta para o Flávio, que ele vai trazer a parte relativa ao pensamento da ANA, o planejamento para o futuro da bacia, vai falar especificamente sobre o plano de recursos hídricos da Bacia do Paraguai. Então, eu gostaria de começar falando sobre as atribuições e a atuação da ANA no contexto de escassez, lembrando que a ANA é o órgão gestor de recursos hídricos de domínio da União, é responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e dos instrumentos de gestão dessa política, e isso é feito de forma integrada e compartilhada com as instituições estaduais que têm a mesma competência, com os colegiados de bacias, como os comitês e agências de bacias, com os setores usuários da água e com os representantes da sociedade civil. Especificamente nos eventos hidrológicos críticos, como as secas e as inundações, a atribuição da ANA é de atuar para fazer a prevenção e a mitigação dos impactos, em articulação com os entes que eu já mencionei e com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, a atuação da ANA, ela se dá bastante no sentido de fornecer elementos para a preparação dos entes do sistema de gestão de recursos hídricos. Um exemplo disso é a sala de situação, que o pessoal dos estados já mencionou aqui. Ela é uma atuação conjunta da ANA com os estados para a preparação desses estados para o enfrentamento de eventos hidrológicos críticos. E o foco da ANA nessa atuação sempre será na garantia da segurança hídrica, usando o recorte das bacias hidrográficas e na manutenção dos usos múltiplos da água. Então, a nossa preocupação primordial é o atendimento dos usos múltiplos da água. Nesse sentido, o primeiro papel da ANA
e aí agora eu vou falar mais especificamente da bacia do Rio Paraguai, é o monitoramento e o fornecimento de informações provenientes da Rede Hidrometeorológica Nacional, que inclusive já foi citada aqui também por um colega. Os dados dessas estações de medição de vazão, que fazem parte da rede, são a base para o diagnóstico e para o planejamento de recursos hídricos no Brasil, também para análise de tendências, e elas servem, por exemplo, para o sistema de alerta de eventos críticos que é mantido pelo Serviço Geológico do Brasil, a CPRM, e que tem um sistema de alerta específico para a bacia do Paraguai. Ele é, a princípio, mais voltado para situações de cheia e de inundações, mas ele também faz a análise de seca. Hoje em dia, a CPRM, com base nessas informações, tem emitido boletins relativos à seca na região da bacia do Paraguai. Também sobre produção de informações, já foi mencionado aqui pelo Mato Grosso, a ANA é a instituição central de coordenação do Programa Monitor de Secas, que não é um programa da ANA, não é um programa da FUNSEMI, não é um programa do Estado, mas ele é um programa desse conjunto de instituições. Hoje nós temos mais de 50 instituições estaduais envolvidas, eles são os atores principais e eles produzem mensalmente um mapa que traz as categorias de seca. Desde setembro do ano passado, a gente tem o Mato Grosso do Sul, e no mapa que vai ser publicado hoje, entra o Mato Grosso e a gente vai conseguir, então, fechar a região centro-oeste e cobrir toda a bacia do Paraguai e a região do Pantanal. Então, especificamente sobre essa crise que a bacia do Paraguai está atravessando, a ANA criou, no ano passado, com a primeira reunião no dia 22 de setembro de 2020, a Sala de Crise do Pantanal. O objetivo era se reportar a situação hidrometeorológica desfavorável que já era persistente na região. Ela era observada desde meados de 2019, com anomalias de precipitação acumuladas nos diversos meses, e a gente começou a perceber impactos sobre os usos da água, especialmente sobre a navegação que é realizada na região. Então, o objetivo da sala de crise é nivelar informações e promover a articulação entre os atores e coordenar as ações de gestão de recursos hídricos para a mitigação dos efeitos dessa seca que já vinha, desde o ano passado, se configurando como uma das piores já registradas na região. É um ambiente que prima por trazer o maior número possível de interessados com voz ativa dentro dessas reuniões. Em todas as reuniões nós temos os órgãos oficiais de meteorologia, de alerta e de defesa civil. A gente inclui aqui o INMET, o INPE, o CEMADEM, a CPRM, o IBAMA também participa, os órgãos gestores e de meio ambiente os órgãos gestores de recursos hídricos e os órgãos de meio ambiente dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul também participam ativamente, a Marinha do Brasil por questões relacionadas à segurança da navegação, e também vários parlamentares, como a professora Rosa Neide e outros parlamentares dos dois estados participam sempre dessas reuniões. Em 2020, então, de setembro até dezembro, foram realizadas 5 reuniões, em 2021 foram realizadas 3 reuniões, e a próxima deve acontecer na primeira semana de agosto. Os participantes usuais receberão os convites. Todas essas reuniões são sempre abertas à participação de novos interessados, desde que eles se manifestem nesse sentido, e quem não participa da sala de discussão pode acompanhar ao vivo no canal da ANA no YouTube. Depois da reunião, a gravação delas na íntegra fica disponível também no canal da ANA no YouTube, e todas as apresentações, os arquivos das apresentações são realizados. Então, é uma maneira de melhorar a informação, de sempre compartilhar a melhor informação possível com o máximo de transparência que a gente consegue alcançar, e sempre a gente tenta fazer. A gente vê o que aconteceu nas últimas semanas ou últimos meses, a gente compartilha as projeções disponíveis, quais foram os impactos observados e quais são os potenciais impactos, sempre focando em verificar se há necessidade de adotar medidas de remediação
quais são essas medidas, quem deve tomar e depois, nas reuniões seguintes, se elas foram ou não adotadas. Então, sempre pensando na manutenção dos usos múltiplos da água, em especial aqueles que são prioritários por lei, que são o abastecimento humano e a dessedentação dos animais. Então, aqui, sem querer repetir, a gente tem verificado nessas reuniões que as anomalias negativas de precipitação que foram observadas desde 2019, que provocaram a situação em 2020, na verdade, se intensificaram bastante acentuadamente no período chuvoso mais recente, entre outubro de 2020 e abril de 2021. E, por isso, a situação em 2021 é mais crítica do que foi no ano passado e tende a piorar agora nesses próximos meses em que a gente avança no período de seca. A gente percebe os reflexos nas vazões, em quase todas as estações de monitoramento elas estão próximas aos mínimos históricos. A gente ainda não registrou prejuízos a usos da água na esfera de competência da ANA, aí falando especialmente de captações para abastecimento. A gente percebeu no ano passado e deve perceber novamente esse ano restrições à navegação, e há um potencial risco para captações, principalmente para abastecimento, quando elas estão localizadas nas margens, muito próximas às margens do rio, e são captações fixas. Então, não chega a faltar quantidade de água para essas captações, mas pode acontecer de haver necessidade de levar essas captações mais para dentro do rio. Então, falta nível e as bombas podem ficar para fora d'água e a captação ser interrompida. Então, a gente tem experiência de outros casos em que soluções simples de engenharia foram capazes de contornar esse problema, mas o que a gente faz aqui é um alerta, e a gente tem feito dentro da sala de crise as autoridades locais responsáveis para que elas tenham atenção e se preparem para essa eventualidade. Então, diante dessa conjuntura atual, de uma situação persistente de escassez de chuva e de vazões muito abaixo do esperado, sem nenhuma perspectiva de alteração, ao menos até o início do próximo período chuvoso, a gente continua com a sala de crise, continua com essa mobilização e com esse nosso papel de fornecer a melhor informação possível, da maneira mais integrada e transparente possível. Eu encerro a minha parte e passo ao Flávio para concluir a nossa contribuição. Muito obrigado, Ana Paula, e novamente aqui agradeço à deputada professora Rosaneide, que nos convidou aí a fazer essa apresentação. Eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela. Me confirmem se vocês estão visualizando a apresentação, por gentileza. Sim. Certo. Então, vou conversar um pouco sobre o plano de recursos hídricos da região hidrográfica do Rio Paraguai, né, que foi um trabalho desenvolvido pela Agência Nacional de Água, em parceria também com os órgãos gestores dos estados, né. A decisão de elaboração do plano, ela se deu pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, visto que a bacia hidrográfica do Paraguai, ela não dispõe de comitê de bacia. Nesses casos, então, a decisão e a aprovação de plano de bacia, ela se dá pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, no caso aqui de uma bacia interestadual, certo? Então, coube à ANA a elaboração do plano, né? Houve também a constituição de um grupo de acompanhamento, formado por várias instituições, usuários, a sociedade civil, que acompanhou a elaboração desse plano. Esse plano foi, então, aprovado por esse grupo de acompanhamento no final de 2017, encaminhado para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e teve a aprovação na plenária do Conselho no início de 2018. Certo? Só apenas lembrando aqui, né, as principais etapas da elaboração de um plano, onde nós temos, então, a etapa de diagnóstico, prognóstico e plano de ações, onde a gente faz o levantamento, né, da situação atual dos recursos hídricos e da gestão de recursos hídricos naquela bacia, se faz uma verificação de cenários futuros até o horizonte do plano, né, esse caso foram 15 anos à frente, e um conjunto de ações, medidas, diretrizes que são necessárias, então, para a melhoria progressiva das condições
dos recursos hídricos da bacia. E esse processo todo teve intensa participação da sociedade, né, com oficinas regionais e reuniões públicas sendo realizadas de maneira que o resultado final ele tem um respaldo, né, uma legitimidade, trazendo consigo esse amparo aí de toda a população que participou desse plano. E após a elaboração do plano, né, se desenvolveu aí um manual operativo exatamente para ampliar aí a efetividade, né, da sua implementação, com detalhamento daquelas ações de curto prazo. Apenas uma breve passagem aqui para o diagnóstico, né, onde se faz um levantamento das melhores informações disponíveis naquele momento acerca das características físicas, uso do solo, caracterização de eventos críticos, a situação dos diferentes usos da água para caracterização das demandas, né, para abastecimento, dessedentação animal, irrigação, também as demandas de indústria e mineração, e também o levantamento dos usos não consultivos da água, como geração de energia, navegação, turismo, pesca, enfim. É feito, então, um balanço hídrico, tanto das condições quantitativas quanto qualitativas, e também uma caracterização das condições de gestão de recursos hídricos daquela bacia. Então, apenas alguns resultados macro do ponto de vista quantitativo, né? O balanço hídrico do plano, ele identificou que na grande parte da bacia a disponibilidade hídrica para o atendimento dos usos da água, ela é boa, mas nós temos alguns pontos que recomendam atenção, com diferentes graus aí de criticidade em algumas regiões da bacia, né? Entre a oferta de água e os usos consultivos. Do ponto de vista de qualidade de água, e nós temos algumas regiões onde, aqui usando o exemplo da variável DBO, né, a carga orgânica, temos também outros parâmetros analisados, mas a gente já vislumbra aí outros pontos, né, com diferentes graus de pressão, digamos assim, sobre as condições de qualidade de água na bacia. Lembrando que o plano ele foi focado exatamente naquelas ações onde o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem gestão, tem ingerência, né? Então, a chamada Agenda Azul, que são as ações focadas na agenda de recursos hídricos, né? No entanto, a gente sempre faz uma identificação das interfaces com as outras políticas públicas, com as outras agendas, os outros usos da água, no sentido de identificar essas interfaces de planejamento e absorvê-las e colocá-las também no plano. Então, no plano de ações que foi definido no plano de recursos hídricos da região hidrográfica do Paraguai, foram definidos 4 componentes, um focado na governança dos recursos hídricos, o outro focado na implementação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão da nossa política nacional de recursos hídricos, outro focado em soluções de conflito pelo uso da água e também de conservação dos recursos hídricos. Nós temos aí um conjunto grande de ações planejadas para esse horizonte de 15 anos até 2031. Então, nós temos aí um conjunto de programas focados, né, metas focadas aí na estruturação de um arranjo institucional, é uma das lacunas que se identificou no plano e por isso propostas de ações em relação a isso, né, fortalecimento também dos órgãos gestores de recursos hídricos, existem ações de capacitação previstas no plano. Temos aí no segundo componente a busca pelo fortalecimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, como a outorga, por exemplo, melhorias e aperfeiçoamentos nos procedimentos de outorga, certo? Também complementação e atualização dos próprios planos das bacias, né? O acompanhamento da implementação do próprio plano. No componente de solução de conflitos, existem ações relacionadas aí à melhoria, aperfeiçoamento da rede de monitoramento, tanto superficial quanto subterrânea, né? Existem medidas aí para compatibilização de balanço hídrico qualitativo, inclusive incentivando a conclusão ou elaboração de planos municipais de saneamento básico, né? Visando que se tenha uma melhoria das condições futuras aí, por exemplo,
do saneamento da bacia, que traz melhorias à qualidade de água, e também temos ações que inclusive já foram realizadas de avaliação dos efeitos da implantação de empreendimentos hidrelétricos na região hidrográfica do Paraguai. Isso foi um estudo específico realizado pela ANA, já foi mencionado aqui no início da nossa sessão, pela doutora Débora, e esses estudos, os resultados desses estudos estão disponíveis com todos os relatórios no site da Agência Nacional de Águas. E temos aí um último componente no plano de recursos hídricos focado na conservação dos recursos hídricos, que vão desde ações de comunicação, educação ambiental da sociedade, e também o uso, visando a conservação dos recursos hídricos da bacia. Então, os detalhes das informações, os resultados do plano de recursos hídricos, inclusive com informações geoespaciais, vocês podem encontrar no site do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e também no portal de metadados da ANA, onde é possível baixar as informações geoespaciais de resultados desse e também de outros estudos elaborados pela agência, e de maneira que isso está completamente franco e aberto aí à sociedade para utilização. Então, eu concluo aqui essa breve apresentação do plano da bacia, eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. E eu devolvo a palavra aí à deputada professora Rosa Neide, agradecendo novamente a oportunidade da gente apresentar um pouco do nosso trabalho e contribuir com a comissão. Muito obrigada, doutor Flávio, muito obrigada, senhora Ana, que fez esta excelente apresentação. E quando a gente olha, tem um planejamento, tem o que é necessário, então precisamos realmente nos ater para que a bacia do Rio Paraguai seja sustentável. Então, passo a palavra, ainda a SEMA de Mato Grosso, ao senhor Renato, que agradeço muito por estar aqui conosco. Bom, boa tarde a todo mundo, boa tarde, deputada. Vou tentar ser o mais breve possível, rapidinho. Então, eu tenho uma apresentação que eu vou compartilhar aqui. São alguns dados de algumas estações que a gente monitora, que a gente é da sala de situação. Tá bem sucinto mesmo. Só um minutinho. Vocês estão vendo? Sim, sim. Tá? Então vou ser bem rapidinho. Assim, a sala de situação de Mato Grosso, ela é um conjunto com a Agência Nacional de Águas. A gente faz o monitoramento dos eventos hidrológicos críticos. Então, a gente tem os equipamentos em campo, que medem o volume de chuva e também o nível do rio. Então, assim, a gente consegue fazer uma estatística, fazer um produto interessante que a gente passa para os municípios e principalmente para a defesa civil. Então, eu já vou passar para outro slide aqui. Aqui é só um breve históricozinho. A gente iniciou o nosso trabalho em novembro de 2013. E a gente tem as estações próprias, de equipamentos próprios, e também a gente usa dados de outras estações. Como aqui embaixo no slide, a gente está marcando aí a ANA, o setor elétrico, tem alguns equipamentos. Tem equipamentos da SEMA, que a gente faz o monitoramento, o IMET e o CEMADEM. Então, esses são nossas fontes de dados, E aqui, no outro slide, eu coloquei um mapa. Cada ponto desse no estado seria uma estação da SEMA ou da ANA, da Agência Nacional de Águas. Então, para apresentar aqui para vocês a questão da crise hídrica na Bacia do Paraguai, eu peguei 3 estações. A imagem está um pouquinho ruim, mas seria Cuiabá, a estação de Cáceres e a estação de Santo Antônio do Leverger. Então, fiz um compilado de dados aqui. Vou passar para o próximo slide. Aí, no caso aqui, na Bacia do Paraguai, eu fiz uma análise de 2014 a 2021, lembrando que o 2021 só está com o período de maio e junho, de dados. Mas os outros anos eu tenho aí de maio a setembro, já compilado. Então, aqui no primeiro gráfico, a gente consegue ver o nível médio, que é medido na estação de Cuiabá. Então, aí tem 2014, o nível ficou em torno de 43 centímetros. Em 2015 teve um pouco mais alto, foi variando. Mas esse ano já está em 37 centímetros. A gente usa a referência da régua, Não quer dizer que o rio esteja com 37 centímetros de altura somente. Então, a referência à régua está num valor bem baixo, assim,
o período. E dentre esses anos aqui, a gente pode comparar com 2016, né, que está com 25 centímetros só. Do lado, temos um outro gráfico, que é a chuva acumulada. Então, você pode ver que em 2014 a gente teve um somatório nesse período de maio a setembro de 210 milímetros de chuva nessa estação. E esse ano, 2021, até o momento, temos 16,6. Então, você pode ver que tem uma boa anomalia aí de falta de chuva, né, acumulada para essa estação. Só que isso se repete nas outras estações que a gente está analisando. Então, vou pular para de Cáceres. Temos o nível médio da estação aí variando em 2014 com 2,47 m. Lembrando que esses valores são em centímetros. E eu tenho aí 2020 e 2021 com valores bem mais baixos que os anos anteriores, né? Estou com 1,14 m em 2020, o nível médio do Rio Paraguai. E esse ano já está em 1,31. Então, é um valor bem baixo. Depois vou até apresentar o dado de hoje, porque esses dados são médios, né? Então, tem várias medições aí dentro. Mas acho que uns 2 slides para frente eu tenho essa informação. E a chuva acumulada nessa estação de Cáceres também é bem preocupante, assim, porque 2014 tem um volume bem alto, o período seco, foi 268 milímetros, somatório dos meses. E até o momento, esse ano foi 25 milímetros, em 2 meses, né? Então, assim, é um valor bem baixo, preocupante, assim como também na estação de Santo Antônio. Você pode ver no gráfico, no segundo gráfico, nós temos acumulado de 1 milímetro até o momento, levando em consideração maio e junho. E o nível também tem baixado durante os anos, né? Você pode ver em 2014 estava em 3,46 m e agora já está em 2,58 m. Então, assim, são vários fatores que estão influenciando e não é um ponto específico, é na bacia toda, né? Eu peguei 3 exemplos de 3 estações, porque tem mais outras estações que a gente daria para trabalhar, mas para não ficar muito longo. E o próximo slide é aquele que eu comentei, né? O nível do rio no dia de hoje. Então, hoje foi medido lá no Rio Cuiabá, com referência da régua, 25 centímetros. Aí na frente eu coloquei o nome normal, que é considerado normal, essa altura, levando em consideração uma série histórica do rio. Nesse caso, a gente tem 88 anos de série histórica. É bem estatístico o valor, né? Não quer dizer que alguns pontos podem ter problemas, alguns outros pontos não. E aí tem das outras estações, a gente já encontra um déficit hídrico. Cáceres hoje foi medido com 70 centímetros, com referência na régua. E Santo Antônio com 2,42 m. O que na nossa série histórica, nossa estatística aqui já é considerado um déficit. Então, do lado, eu coloquei aqui na apresentação as classes que a gente trabalha. Tem a normalidade do rio, aí valores abaixo, são duas classes, abaixo do normal e o déficit hídrico, que é o limite do limite, né? É o que a gente está trabalhando, você já pode ver, em Cáceres e Santo Antônio. E eu também peguei alguns dados de umidade, só para a gente comparar a questão da seca, né? Então, nesse slide aqui, eu coloquei, a gente monitora desde 2017 os dados de umidade diariamente. Então, tem ali Cuiabá, Santo Antônio de Vergé, Barão, tem várias cidades, né? Até outros locais fora da bacia do Paraguai. Então, você vê, em 2017, por exemplo, nós temos Cuiabá no dia 5 de julho, todos esses dados são do 5 de julho, né? 2017, 5 de julho era 30%. Aí 2018 ainda estava verde, estava 36%. Mas 2020, 2021, você vê que foi uma queda mais drástica já. Então, no dia 5 desse ano, a gente já estava com 16% aqui na última coluna. A gente pode pegar uma outra aqui, Cáceres. O monitoramento mostrava 34% de umidade em 2017, que foi decaindo até esse ano para 14%. Até a questão da coloração, você consegue ver nos outros locais do estado, esse aumento de seca, né? De falta, de seca não, de umidade baixa, né? E, ao mesmo tempo, também, para a gente mostrar aqui, eu coloquei uma tabela que a gente coloca em forma de tabela todos os dados de chuva de mais de 300 pluviômetros diariamente.
Então, aqui eu fiz um recorte só dos pluviômetros, que a gente, são todos dados públicos na internet, do CEMADEM. Então, aqui você vê, aqui são os dias desse mês, de 1º de julho até 14 de julho. Somente houve um registro só, de 0,2 milímetros, dessas estações no município de Rondonópolis, que é pouquíssimo. Então, vamos dizer, das primeiras semanas do mês, a gente não tem registro nenhum de chuva nessas estações, né? Que prova, assim, que a questão da seca, a questão da falta de chuva está virando problemática já nesse ano, né? E por último, para finalizar a apresentação, vou ficar bem sucinto aqui, é um programa que chama Monitor de Secas. O Monitor de Secas é um programa da ANA, da Agência Nacional de Águas, junto com a FUNSEMI, da Universidade do Ceará. Então, ele faz esse mapa comparativo aí de distribuição da seca por estado. Aqui, nesse mapa do mês de maio, porque o mapa ele sai mensalmente, né? No último mapa, no mês de maio, a gente não estava inserido ainda, porque a gente passou por um treinamento para fazer essa elaboração do mapa. Foi de janeiro até esse mês a gente estava em treinamento. E no dia de hoje já vai sair o mapa atualizado com o estado de Mato Grosso. Então, mais uma forma de fazer esse monitoramento aí. Vai estar acessível a todo mundo, aos órgãos, Defesa Civil principalmente, esse monitoramento de seca. Então, mensalmente, a partir de agora, a gente está inserido nesse programa. Deputado, eu acho que é isso. Bem rapidinho, só para mostrar a problemática nossa mesmo. Eu te agradeço muito, Renato. E como mato-grossense também, nós estamos juntos aqui em Cuiabá. Nesse momento eu estou em Cuiabá. A gente sabe o que é baixar a umidade do ar. Sim, quando você fala 14%, né, você sente na hora que respira. E a gente pensa como é a população mais idosa, como está a população, os bebês, as crianças no nosso estado e como nós vamos evoluindo, secando, onde vamos chegar. Aí eu vejo, Renato, eu sou leiga na área, mas eu vejo assim, vai fazer uma hidrovia, vai fazer outra PCH, vamos perguntar para a SEMA, eu até fico olhando como é que vocês ficam, né? E nível de consciência, aqui nós estamos com a representação do INPE, da ANA, nós estamos com pesquisadores sérios, pessoas com histórico para dar as respostas ao Brasil, então eu acho que a gente tem que unir forças, não é porque é o governo A, o governo B, porque tem que falar para aliviar a situação A ou B, nós temos que botar a boca no trombone. Senhores deputados que estão aqui também participando, a gente tem que tomar uma providência. Eu não quero que as gerações futuras não tenham pelo menos o que eu tenho hoje, né? Que é pouco, a umidade está ruim, mas eu não quero que ela piore. Então, te agradeço muito, Renato, seus dados são respostas para este momento que a gente ora vive no Brasil. Eu que agradeço, deputada, o convite. Tá, joia, nós estamos juntos nessa luta. Por fim, aqui a gente tem uma pessoa que ela vai falar em tempo rápido, porque a gente está com um problema aqui do tempo, mas ela é uma pessoa que está aqui no Mato Grosso fazendo um trabalho há muito tempo, junto com alguns agrupamentos que são fundamentais para a discussão, e em agosto, vai estar aqui noutra audiência conosco, com todos vocês que nós vamos chamar, onde apresentaremos situações reais do que está acontecendo, mas hoje vai fazer uma pequena síntese da nossa audiência. Vou chamar a professora, doutora Solange Queda Castrilon, o doutorado em Ecologia, professora da Universidade do Estado do Mato Grosso e fundadora do Instituto Gaia. Eu peço a Silvia que Solange tem 3 imagens para mostrar, não sei se ela está ela tem condições de mostrar ela mesma. Pois não, Solange, a palavra é sua. Tenho sim. Obrigada, deputada Rosaneide. Para a gente é muito significativo poder falar aqui. Eu sou professora aqui da Universidade do Estado de Mato Grosso, estou aqui às margens do Rio Paraguai, né? E eu começo aqui falando de que quando nós passamos por esse processo de crise hídrica, escassez hídrica, sempre nos lembremos que as comunidades mais vulneráveis, as mais empobrecidas, são as que mais sofrem. Então, isso daqui é um livro de um projeto financiado pelo Ministério do Meio Ambiente,
que a comunidade nos chamou em 2012 e falou que suas nascentes já estavam secando. Então, nós já fizemos, desde 2012, um trabalho com as nascentes aqui da região, na região de Cáceres, né, nesse eixo norte que a doutora Débora falou aqui. Nós também, como pesquisadores da região, discutindo junto com a Sociedade de Limnologia, e publicamos, né, na Acta Liminológica, os efeitos da mudança climática refletida aqui, em uma das maiores áreas úmidas no mundo, né, e que realmente nos últimos 10 anos nós temos menos chuvas, dias mais secos e uma diminuição da área úmida do Pantanal nessa região. E todas as fotos que eu estou mostrando aqui hoje foram tiradas ontem no Rio Paraguai. Então, aqui em frente à cidade, né, onde a embarcação deveria ser barcos, as pessoas estão atravessando de bicicleta. Então, de fato, né, todas as informações do INPE, da ANA, da SEMA e do Instituto do Mato Grosso do Sul são reais. Nós estamos com a cota muito baixa do Rio Paraguai e os gráficos eles são confirmados, né, com a vivência. Ontem também nós já encontramos, como já foi colocado aqui, focos de incêndios na região. E, essa expedição saiu de Cáceres e foi até um lugar de uma denúncia de uma dragagem que os ribeirinhos estão questionando. E nessa expedição entre Cáceres e Morrinhos, já encontramos também focos de incêndios. E, como prometido, deputada, aqui eu estou falando rapidamente, mas dentre as nascentes que nós temos trabalhado, uma delas é a nascente aqui do Córrego Sangradouro, na cidade de Cáceres, onde nós chamamos os vereadores, porque a comunidade nos chamou e já avisou, a nascente secou. E quando a nascente seca e a comunidade depende daquela água, eles precisam de água para beber naquele momento, né? Então, nós estamos fazendo um movimento muito forte aqui na região, com todos que se quiserem engajar, porque nossos poços, nossas nascentes, para essas comunidades que são as mais vulneráveis, estão sem água. Então, eles precisam de água para beber, e o que está colocado no plano que o doutor Flávio colocou aí, da Agência Nacional das Águas, de fato, nós contribuímos e nós precisamos colocar em ação. Também encontramos chalanas encalhadas, foi essa imagem aqui à direita. Ontem nós já encontramos essas chalanas encalhadas. E aqui eu tento refletir todos os grupos sociais. Nós temos muitos moradores de Cáceres indo pescar, né, nas margens ribeirinhas, porque também a questão econômica precisa ser respondida e para isso eles precisam ter condições de alimentação mesmo. Então, a água significa vida para beber, mas também significa o alimento, né? E outros grupos, que são as pessoas que vivem às margens desse rio, não só os ribeirinhos, as comunidades tradicionais, os grupos de turismo, mas as cidades que estão às margens desses rios, a cultura, as pessoas são todas ligadas a essa necessidade de ter um rio, né, que qualquer intervenção, como as dragagens que estão sendo denunciadas pelas comunidades, e ontem nós fomos verificar, elas podem mudar e drenar rapidamente as águas da bacia do Paraguai, e por vezes a água vai faltar no rio, mas vai faltar lá na nascente também, no momento de mudanças climáticas, com pouca água e dias mais secos e perda da área úmida. Então, a doutora Débora, no documento que ela apresentou, sobre a importância de manter a recomendação de 2018, que foi feito ao Comitê Nacional de Zonas Úmidas, que está relacionado exatamente a não intervenção no tramo norte do Rio Paraguai, com a hidrovia Paraguai-Paraná. Ela havia deixado de colocar, e por falta de tempo, essa imagem que demonstra quantas unidades de conservação e e também terras indígenas, e quanto uma intervenção exatamente nesse trecho entre Cáceres e Corumbá pode piorar a situação da escassez hídrica em toda a nossa região. Então, eu volto aqui, né, para reforçar e agradecer, então,
deputada, que eu gostaria de colocar essas imagens do que está acontecendo hoje aqui no Rio Paraguai, porque todas as teorias confirmam o que nós estamos vivenciando. Então, e colocar à disposição para a próxima audiência, então, para reforçar esse debate que tem uma relação direta com a nossa vida, com a vida das pessoas que estão nessa bacia e que tem uma relação extrema, né, com todos os rios do Pantanal, com o Rio Paraguai, o Rio Cuiabá. Esses rios, de fato, são as nossas vidas, né? Eu falo academicamente e falo também como uma pessoa que já faz parte desse Pantanal. Muito obrigada, sim, por todo esse empenho em ter a comissão e ter esse debate coletivo aqui. Muito obrigada, Solange. Solange, eu só quero que você volte a foto da bicicleta, Solange, fazendo a gentileza. Volto sim, já estou. É porque, só para a gente olhar como imagem para ficar, que era um local que tinha 2 metros de água, né, nas medidas aí. E hoje a gente vê um cidadão atravessando uma bicicleta. Deve ter aí uns 50 centímetros, né, Solange? Isso. E em tempos passados, nesta época do ano, era um lugar navegável, né? Que uma chalana podia passar. Agora a chalana fica encalhada e alguém atravessa de bicicleta. Só para a gente ficar com essa última imagem. Muito obrigada, Solange. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada a todas as entidades de Mato Grosso, de Cáceres, de todos os ribeirinhos, de todos que se juntam. Não quero falar o nome aqui para não ser injusta com alguma pessoa, mas você sabe quantas pessoas fazem um trabalho cotidiano e vivem o Rio Paraguai.